Por exemplo, o Judiciário Federal arquivou um pedido da base governista para incluir Tarcísio de Freitas na lista de investigados sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. De acordo com a Polícia Federal, o governador de São Paulo estava no Palácio da Alvorada no mesmo dia em que um documento sobre a alegada trama teria circulado no prédio. Para essa ala do Planalto, essa revelação já seria suficiente para acusar Tarcísio de envolvimento na trama. O Judiciário, no entanto, afirmou ter acolhido o parecer da Procuradoria-Geral da República, que considerou não haver elementos que indicassem a participação do governador paulista no caso. Você, Mota, Judiciário arquivando esse pedido da base governista para incluir Tarcísio de Freitas na lista de investigados. Tarcísio de Freitas também colocado como presidenciável para 2026, né, Mota? Isso porque Tarcísio não lançou a candidatura dele. Imagine se Tarcísio tivesse dito que era candidato. Essa decisão é uma decisão sensata que traz algum alívio. O que acontece é que há muito tempo os partidos de extrema esquerda, os partidos socialistas do Brasil, resolveram buscar no judiciário o poder que eles não conseguiram nas urnas. São partidos cuja representatividade é microscópica. Mesmo assim, conseguem influenciar a política brasileira em inúmeras áreas de uma forma completamente desproporcional. Só que, como a história dos Estados Unidos acaba de nos mostrar, usar instituições do Estado como arma política é uma estratégia perigosa. Porque não existe arma que o Estado hoje use contra o seu adversário político que amanhã não possa ser usada justamente contra você. Beraldo, não há um excesso de judicialização contra players de um mesmo lado do espectro político? Tudo bem, por motivos distintos, mas pode colocar aí. Falamos de Tarcísio, antes Bolsonaro, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o outsider, coach, empresário, Pablo Marçal. Todos eles, se não estão, poderão ficar inelegíveis por conta de várias ações que foram impetradas justamente por parlamentares da esquerda, do grupo progressista. Por quê? Sempre de um mesmo lado. Não, há casos e casos, né? Sim. Essa judicialização, a gente precisa lembrar que, por exemplo, no caso do Paraná, foi o PL junto com o PT que entraram com uma ação no TSE para caçar Sérgio Moro. Nós tivemos, toda eleição traz um pouco disso, né? O perdedor acaba judicializando e buscando ali a ganhar no tapetão, e há pessoas que fazem isso, né? Há grupos políticos que fazem isso só por, para não perder o hábito. Pablo Marçal, por exemplo, nas vésperas ali do primeiro turno, apresentou aquele laudo falso, que obviamente não deve, você não pode usar documento falso ou fazer uma falsa acusação contra o seu oponente para ganhar votos com isso ou tirar as chances de vitória do seu oponente. Aquilo ali foi realmente um ato que não é tolerado no processo democrático. Enfim, vai ser lá julgado e apresentar a defesa que couber. Mas a minha preocupação, Caniato, na verdade, ouvindo sobre este caso do governador Tarcísio de Freitas, a minha preocupação é com o assessorista do Palácio. Porque Tarcísio de Freitas estava no Palácio assim como o assessorista estava. A moça, a gentil senhora que serve o cafezinho, estavam todos ali igual. E se começarem a usar como parâmetro o fato de estarem no Palácio, que é um prédio bastante grande, talvez ali por dia centenas de pessoas entrem e saiam. Então essas pessoas vão ser todas processadas porque se assume, olha só com que a justiça brasileira gasta tempo, se assume que uma pessoa, pelo fato de estar no local aonde supostamente pessoas se reuniram para combinar ali algum tipo de crime, essa pessoa também é envolvida no crime. Aqueles crimes que são combinados nos bares, agora as pessoas que estavam lá tomando uma cervejinha
batendo papo com um amigo, aí tinha uma mesa ali de marginais que você não percebeu, estavam ali combinando um crime, a culpa é sua, você vai ser investigado por causa disso. Então, assim, entra numa esfera da loucura, Canhato. Por isso é que eu destaco essa diferença, porque no caso de Tarcísio de Freitas, o argumento é inexistente, mas mesmo assim, nós todos aqui pagamos, porque os mais de 100 bilhões de reais que o judiciário brasileiro custa sair do nosso bolso, nós pagamos para o judiciário se ocupar desse tipo de coisa. Então, vamos dizer, não há uma influência política no que está acontecendo? Pode ter sido por influência, pode não ter sido por influência de agentes políticos, mas é só um pensamento político de alguém que faz parte do judiciário é que leva isso adiante e faz a gente pagar por esse tipo de coisa. Pois é, alguns integrantes dessa sigla, né, Dávila, devem ter visto o indiciamento da Polícia Federal e ficaram lendo nome por nome, né? 40 nomes, gente pra caramba. Poxa, o Tarcísio não tá? Vamos entrar na justiça para pedir que ele seja incluído, né? Qual é o argumento? Não sei, mas parece que ele estava lá no prédio, ou seja, não teve embasamento suficiente para fazer esse tipo de solicitação, tanto que não foi acolhido o pedido pela Justiça. Dávila. É verdade, Canhato. Mas, Canhato, nós temos de olhar que a degeneração das instituições brasileiras não é fruto de um evento, é uma sequência de eventos e a incapacidade do sistema político de dar um basta. A história de utilizar a justiça para um terceiro turno de disputa política é algo que vem ocorrendo no Brasil há muito tempo. Mas a gente não conseguiu dar um basta. A justiça não deu um basta nisso, o Congresso não deu um basta nisso, e aí tornou-se um costume corriqueiro. Quando se é derrotado nas urnas ou no plenário da Câmara ou do Senado, recorre-se à justiça para tentar transformar ali no terceiro turno da política. Quem está judicializando a política são os políticos. São eles que estão provocando o judiciário a se manifestar em casos e coisas que deveriam ser tratados unicamente no reduto da polícia, na política, no reduto daqueles que têm voto. Infelizmente, isso não vem ocorrendo no Brasil. E aí tornou-se uma banalização da judicialização da política. E esse episódio trágico do Tarcísio tentar incriminar o Tarcísio é mais um deles. Agora, eles vão jogando 200 iscas para ver se pega alguma, como já fizeram no passado. Então, está na hora de dar um basta nisso. Eu mesmo já sugeri aqui nos Pingos nos Is que o Congresso Nacional aprove um projeto para acabar com essa banalização da judicialização da política. Nós não podemos ter ação direta de inconstitucionalidade para qualquer banalidade, especialmente, como disse o Beraldo, um partido que é completamente insignificante na sua representação. É preciso ter um retrato da participação para poder recorrer a mecanismos desses. Não dá para isso ser aquele líder de um único partido. Ele é o líder dele mesmo, porque não tem nem bancada. Não dá para você apelar para uma ação direta de inconstitucionalidade com essa absoluta irrelevância. Então, ou nós corrigimos essas deformações do uso das instituições para se transformar num segundo turno, ou nós vamos continuar vivendo crise de confiança nas instituições, crise de confiança nas leis. E tudo isso é muito nefasto para a democracia. Você, Mota, o excesso de judicialização, a cultura do terceiro turno muito difundida, principalmente quando a gente observa quem acaba ajuizando essas ações e qual é o destino, né? Mas eu vou concordar parcialmente com os meus colegas. De fato, esse fenômeno de judicialização de eleições é antigo no Brasil, justamente porque aqui existe uma justiça só para isso, que é a justiça eleitoral. Ora, se você tem toda uma máquina ao seu dispor para te dar a oportunidade de judicializar qualquer coisa, e você tem uma legislação extremamente complexa, qualquer um que já participou de uma campanha eleitoral sabe disso. Você fica refém. Isso acontece no Brasil, eu não sei quando a Justiça Eleitoral foi criada, se eu não me engano, foi na época Vargas, né? O Dávila
sabe isso melhor do que eu, mas já faz muito tempo. Agora, o que nós estamos assistindo agora, na minha opinião, é um fenômeno diferente. Uma coisa é você entrar na justiça para dizer que o seu adversário fez um adesivo eleitoral que tinha 1 centímetro em vez de ter 2, e aí você pede a cassação dele no âmbito daquela disputa eleitoral. O que a gente está assistindo agora é uma tentativa de dar uma volta nos mecanismos democráticos para conseguir ditar como o país deve fazer as suas políticas através da justiça. Isso eu não me lembro de ter visto no Brasil da forma que eu estou vendo agora. Também o uso da justiça com a intenção explícita de eliminar da vida pública e até prender adversários políticos, acusando esses adversários de todo tipo de crime, inclusive crimes que não existem na legislação, previstos pela legislação brasileira, como crimes de pensamento, crimes de liberdade de expressão, e que foi exatamente o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos. Então, o que a gente está vendo agora é uma coisa completamente diferente, no meu entender, do que acontecia antes. E aí, eu só quero pegar agora, comentar o que o Cristiano Beraldo tinha falado, quando ele falou do Tarcísio, né? Se o Tarcísio for candidato, qual vai ser a reação do establishment? Qual vai ser a reação dos partidos de esquerda? Quantos desses partidos não vão entrar na justiça inventando, olha, o Tarcísio estava no mesmo planeta Terra em que estavam os conspiradores. É lógico que o Tarcísio está envolvido, né? Toda a direita do Brasil está envolvida. Todo mundo que não é de esquerda no Brasil está envolvido. É lógico. O que a gente está vendo aqui é o uso do mesmo instrumento para tirar adversários políticos da frente. Hoje, o grande monstro para essas pessoas é Jair Bolsonaro. Se amanhã Bolsonaro disser, me aposentei, agora vou pescar, vocês que se virem, quem é o próximo da fila? Quem vocês acham que será o próximo alvo de todo tipo de investigação, de processo? Não precisa a gente pensar muito para concluir, né? Vão tirar o alvo das costas do Jair Bolsonaro e colocar nas costas do Tarcísio de Freitas. Tem 2 assuntos para a gente comentar. Passo primeiro para o Beraldo, depois para o Dávila. Você, Beraldo. Pois é, a gente vê essa... o que está acontecendo do ponto de vista dessa disputa política que acontece no Brasil, assim como aconteceu nos Estados Unidos. O Mota sempre traz isso. E, Mota, eu só quero fazer uma correção na sua fala. É porque não existe direita mais. Ou você é sensato, razoável, paz e amor, ou você é extrema direita. E isso simboliza essa anulação do centro à direita, que simboliza esse esforço hercúleo que uma esquerda incapaz de se atualizar e se comunicar com as massas, porque ela não tem nada para mostrar. Precisamos reforçar aqui. Nós temos nos últimos, desde lá de 2003, o Brasil passou a maior parte do tempo nas mãos de um governo de esquerda, que teve todas as oportunidades do mundo de entregar uma fórmula mágica que eles apresentam, em que boa parte da população comprou, que eles iam resolver os problemas da população brasileira. E pegaram um vento favorável impressionante, porque tiveram ali num mundo que avançava e que sobrava dinheiro para investir, a gente teve a oportunidade de ver o Brasil recebendo uma enxurrada de investimentos, e a gente tem que se perguntar o que fizeram com essa oportunidade. Pensaram neles próprios, jogaram na lata do lixo todos aqueles ideais tão bonitos de um país igual, vamos todos nos dar as mãos, vamos cantar juntos e viva o Brasil. Jogaram no lixo esse discurso. E as suas ações, as suas práticas foram no sentido de beneficiar as pessoas
os amigos, os campeões nacionais que fizeram ali, foram protagonistas de um esquema absurdo de corrupção que não nos roubou só dinheiro, não. Nos roubou a possibilidade de sonhar com um país que dava um salto, como deu o Vietnã, país destruído por uma guerra que nunca tivemos no Brasil. Vietnã destruído por uma guerra, hoje nos humilha com os seus resultados de economia, de educação, de tantas outras áreas que o Brasil simplesmente nada fez. Então, a responsabilidade do Brasil que temos hoje é 100% deste grupo que está no poder há tanto tempo. E sem ter nada a entregar, nada a mostrar, o que este grupo tem como estratégia para se manter no poder é demonizar os adversários. Querem demonizar Jair Bolsonaro porque ele foi quem conseguiu vencer uma eleição, a mais barata da história, provavelmente, com apoio imenso. E quando exerceu a presidência da República, alimentou esses opositores com esse discurso do medo. Coisa que, por exemplo, já citei aqui e repito, Tarcísio de Freitas não tem. Ronaldo Caiado não tem. Ratinho Júnior não tem. E aí entra o desespero. Porque ou eles disputam contra o malvadão do Jair Bolsonaro, ou eles estão lascados, eles sabem disso, porque não tem argumento contra aqueles que não só apresentaram uma gestão eficiente nos seus estados, mas conseguem apresentar um projeto para o futuro do Brasil, coisa que este governo não faz.